O senhor foi eleito em 2005 e, naturalmente, que as primeiras festas tiveram que ter o seu cunho e da sua equipa. Bem, em primeiro lugar, o gosto de participação é meu e eu agradeço a vossa atenção e, acima de tudo, o trabalho que fazem, porque é através desses trabalhos que conseguimos trazer para os dias de hoje a evolução que grandes eventos, como são hoje em dia as festas da praia e as São Joaninas, para eventos que hoje em dia são indiscutivelmente vistos com uma importância estratégica e vital para a economia da Ilha Terceira, mas que, como tudo na vida, também tiveram a sua história e a sua evolução, e por isso tiro o chapéu a esse trabalho de recuperação histórica. Relativamente às primeiras festas, as primeiras festas que fiz foram as festas de 2006. Portanto, como vocês sabem, a tomada de posse é no final do ano e normalmente as festas, isto depois os 11 anos seguintes ensinaram-me, as festas começam quase a ser preparadas, ou devem começar a ser preparadas aí no máximo em setembro, não é? Depois de passar um mês e pouco depois de acabarem as outras. Tomamos posse em outubro, entramos em novembro, sem nunca ter organizado nenhum evento desta dimensão nem desta escala. Era uma equipa toda ela nova e obviamente as primeiras festas foram marcantes em muitos aspectos, não só por serem as primeiras que organizamos, mas também arrancamos bastante tarde devido às circunstâncias que referi e por outro lado também as expectativas estavam muito altas naquela altura, porque o último ano de festas, portanto, ou seja, o ano 2005, tinha havido, também por ser um ano de eleições autárquicas, que isto, quer se queira, quer não, hoje se calhar menos do que na altura, mas na altura havia alguma ligação ao investimento municipal nas festas, também associado portanto, aos ciclos eleitorais, como acontecia em tantas outras coisas, e ficamos um pouco assustados quando vimos efetivamente que a componente de financiamento municipal das festas poderia andar em números na ordem de 1 milhão de euros, que nós não tínhamos, portanto tínhamos tido já um mês e pouco para ver a situação económica e financeira, portanto, do município, e tivemos que em muito pouco tempo fazer, como diz o Jorge Jesus, mudar o chip e perceber como é que nós iríamos fazer as primeiras festas sem ter nem de longe nem de perto os recursos que existiam anteriormente, e que foi preciso dar um passo em frente, ainda longe daquele que seria o modelo, que eu julgo que é um modelo de equilíbrio que acabamos por criar anos depois, mas tivemos, acima de tudo, que fazer umas festas com talvez 1/3 dos recursos públicos e conseguimos, também vínhamos com um elan grande de ter ganho a Câmara, havia um conjunto de gente altamente motivada, era uma equipa de grande qualidade, conseguimos rapidamente estruturar uma equipa, dividi-la pelas várias áreas, orçamentar muito bem, tendo em conta os recursos que tínhamos. Contamos também com a grande colaboração das empresas do concelho. Foi um ano que nunca esquecerei, e conseguimos pôr de pé as festas portanto, 2006 num nível e num patamar extremamente elevado. Só que foi um ciclo tão curto e tão intenso, que nos permitiu perceber depressa o que é que teríamos que fazer nos anos seguintes, não só para aumentar a projeção das festas, porque estava a dar os primeiros passos como grande atratividade para a população jovem dos Açores, portanto isto já vinha em balanço, portanto era claramente uma das áreas a apostar,
Relativamente à feira de gastronomia, era preciso também um envolvimento maior de estruturas locais, permitindo que não saísse tudo da região e que fosse ficando, e do Conselho, e que fosse ficando know-how. Portanto, e neste sentido, penso que a intensidade daquele primeiro ano e a envolvência que acabamos por ter acabou por ser talvez o melhor que nos podia acontecer, no sentido de caminharmos naquele que viria a ser um modelo de sustentabilidade e que nós sempre defendemos, que só poderia continuar a haver festas da praia com aquela pujança e com aquela qualidade se caminhássemos em busca de um modelo de sustentabilidade, pensando sempre que no ano seguinte haveriam festas novamente e que não podiam baixar de nível. E foi esse basicamente o caminho, e foi esta a experiência inicial, que foi intensa, simultaneamente violenta na perspectiva física e do empenhamento, mas altamente educativa na perspectiva da aprendizagem rápida do que é que teria que ser feito para o futuro. Depois desse primeiro ano, o Chator teve a oportunidade de ainda manter o modelo anterior, ou seja, com uma comissão que organizava as festas, mas em determinado momento há dois vetores fundamentais. Primeiro, o vetor financeiro. A forma como se financiavam as festas ficou claramente definida de modelo diferente do anterior e passou também a ser feita pela cooperativa cultural, passou a ter a responsabilidade de organizar a festa. Há um momento, depois um pouco mais tarde, marcante, mas para já pedir para me falar destes dois momentos, o da organização financeira e o da organização por parte da cooperativa. Os dois momentos, parecendo que são coisas distintas, eles acabam por se ligar. A experiência que fui adquirindo, e também com a experiência de vida que tinha na área, na qualidade de gestor de empresas, rapidamente eu percebi que o modelo de sustentabilidade das festas da praia teria que assentar naquilo que eu chamava na altura num tripé equivalente. E um tripé equivalente era as festas serem financiadas em três partes iguais, serem financiadas numa parte pelo município, numa parte por patrocinadores e, portanto, que neste caso teria que ser trabalhada na perspectiva de serem efetivamente patrocínios e publicidade e não meros donativos, e a terceira parte pelo público. E foi exatamente nessa altura que fomos às primeiras festas e na altura demos um passo arrojado no sentido de instituir o sistema das pulseiras, que foram as primeiras festas dos Açores a ter esse sistema, cujo objetivo era claramente este, era criar um modelo sólido e sustentável assente num tripé, que eu até, portanto, que era 30-30-30, ou 33,33 mais concretamente, que era em três partes iguais. Isto permitia-me reduzir substancialmente a parte do financiamento público na festa e orientá-lo em grande parte para os eventos que não eram repetitivos em termos de receita, portanto, basicamente tudo o que fazíamos na rua, os espaços, os palcos ao ar livre, portanto, etc. Mas era fundamental ter essa perspectiva de sustentabilidade, perceber que no ano seguinte iríamos ter novamente condições. Assestamos e ajustamos o orçamento nesta perspectiva. A alteração na organização estava ligada a isso. Nós só tivemos um ano de transição entre os dois modelos e percebemos que tínhamos que fazer a alteração também em vez de ter uma comissão com um presidente e uma comissão completamente autónoma, portanto, basicamente a Cooperativa Praia Cultural como grande esteio da organização, não deixando nunca de envolver pessoas externas que nos trouxessem diversidade, inovação, inconformismo, para que continuássemos a surpreender as pessoas e a apresentar qualidade. E quando digo que elas estão ligadas é nesse sentido. Nós percebemos neste ano, no ano de intervalo que houve entre as duas, que
o convidar uma equipa completamente externa, de alguma forma, tornava-se incompatível com o modelo de equilíbrio financeiro projetado. E criava-se incompatível porque era uma comissão que pegava num ano, que tinha claramente ambições sempre de fazer melhor do que no ano transato, e que tinha alguma dificuldade em cumprir o modelo estruturado financeiro, portanto, que nós tínhamos formulado. Portanto, de alguma forma, nós tínhamos um orçamento que era desagregado, que dizia, para o cortejo de abertura, a dotação é tal. Para eventos, espetáculos, portanto, montamos um sistema de contabilidade analítica por trás de cada um dos eventos e das grandes atividades que constituem a festa, e a partir daí, portanto, convidávamos pessoas externas e diziam assim, senhor, vocês fazem, mas têm que cumprir escrupulosamente este orçamento. E começamos a ver que as pessoas tinham muita dificuldade, e tinham dificuldade em cumprir porque os recursos que viam à disposição estavam aquém das expectativas que tinham, no sentido de poderem fazer mais e melhor, que todos nós queríamos, mas tínhamos que fazer mais e melhor com os recursos que eram possíveis e não com recursos ilimitados. E foi exatamente neste ano que serviu, nós percebemos que não conseguíamos uma coisa sem ajustar a outra. Portanto, teríamos que pôr, obviamente, a cooperativa como grande esteio e como garante, e em que os contributos externos eram ao nível da inovação, da criatividade, etc., mas sem nunca abdicar do esteio fundamental, que era o rigor orçamental e financeiro, que tinha que modelar toda a estrutura das festas. Mais tarde, Chator, um bocadinho mais tarde, aparece a Dream Zone. E tanto quanto eu sei, tem uma história muito engraçada, porque foi uma proposta da Verónica Betancourt, tentando salvaguardar o tempo, e no dia em que a cantora se apresentou, choveu torrencialmente. Certo, mas lembra-se desse episódio? Lembro-me, aliás, e lembro-me ainda mais. Eu lembro-me de passar os dias das festas da praia de coração na mão, a olhar para o céu todos os dias, não é? E nós sabemos como é o nosso clima, quer dizer, tanto tínhamos uma tarde de sol maravilhosa, como chegava o início da tarde de noite, começávamos a ver o aproximar das nuvens cinzentas, etc. E, portanto, andávamos sempre com um risco enorme associado, e além da proposta foi algo que nós pensamos de forma consistente, como é que, por um lado, resolveríamos o problema do risco associado aos espetáculos ao ar livre, tendo em conta as circunstâncias do nosso clima, porque efetivamente, eu não sei se as pessoas sabem, mas se não se realiza um espetáculo devido a condições atmosféricas, em termos contratuais, portanto, basicamente, tirando poucas exceções, em termos contratuais, a organização tem que suportar cerca de 75% ou 80% do valor, tal e qual como se o concerto se tivesse realizado. E quando se tratava de alguns artistas compreensivos e especiais, aceitavam voltar no ano seguinte por condições mais aceitáveis, mas que não impediam esse encargo. O que significava, em termos meramente teóricos, que se chovesse significativamente durante os 10 dias da festa, nós teríamos que pagar 80% dos cachês associados aos espetáculos sem que tivéssemos realizado um que fosse. Portanto, no fundo, em teoria. E esta claramente era uma questão que tinha que ser resolvida. Simultaneamente, teríamos também a oportunidade de, apostando numa estrutura coberta, garantir que, independentemente das condições meteorológicas, por um lado, havia sempre condições de realizar os espetáculos, mas por outro lado também tínhamos sempre um meio de atratividade que mesmo havendo más condições atmosféricas, permitiríamos que a festa continuasse. Ou seja,
que quando anteriormente se chovia as pessoas naturalmente ficavam em casa, portanto já nem iam, era essa a situação que havia, quer dizer, está a chover, não vai haver concerto, praticamente não há festa. E entramos em força nas estruturas cobertas, portanto começou em primeira instância com todo o recinto de espetáculos, mas que depois se estendeu até ao próprio Clube Naval, portanto isto permitia eventualmente que mesmo com mau tempo as pessoas poderiam ir, tinham condições de continuar a festa, não em toda a sua dimensão e amplitude, mas havia condições de a manter. Tínhamos todo o espaço da Feira de Gastronomia coberto, o Clube Naval, portanto o arraial popular do Clube Naval coberto, e tínhamos todo o recinto de espetáculos coberto, todas elas ali num triângulo, portanto de grande proximidade, e de proximidade também em toda a zona de estacionamento. Como vocês sabem, nas festas da praia, em grande parte, era a estrada militar e toda aquela zona ali periférica à prainha, e, portanto, grande parte das viaturas se concentram nessa zona, e tínhamos, basicamente, tudo muito próximo, quer as 3 grandes estruturas cobertas, que garantiam a continuidade da festa, quer, inclusivamente, a proximidade relativamente à zona de estacionamento. Portanto, foi esse o passo que foi dado, teve que ser dado por essa razão. Lembro-me, num primeiro ano, portanto, os próprios valores foram mudando. No primeiro ano foi um passo extremamente arrojado, porque o custo da estrutura coberta eram quase 100 mil euros. No primeiro ano, quando eu saí, e tendo em conta também a realização já de muitos outros grandes eventos em Portugal, desde o Rock in Rio e muitos outros, portanto também foram multiplicando o número de empresas que investiram nestas estruturas semicobertas, portanto no final já era possível fazer o aluguer da tenda na casa dos 30 e tal mil euros, portanto um terço daquilo que nós chegamos a pagar na fase inicial em que demos este passo. Doutor, entretanto, as festas da praia assumiram-se, sem dúvida, como um autêntico cartaz turístico, procurada não só pelos nossos imigrantes, mas também por turistas que propositadamente aqui vêm, também de gente das outras ilhas. A pergunta que eu lhe faço é, depois de ter saído de Presidente da Câmara e, portanto, ter deixado de ter esta preocupação, naturalmente que o distanciamento lhe permite olhar quer para o trabalho feito, quer para as festas no seu conjunto. Como é que acompanha hoje as festas? Elas estão a precisar de alguma coisa, de novo? No fundo, elas, é assim, como o João Manuel compreende, é bastante difícil, quer em questões éticas, quer também em questões até de conhecimento de causa, fazer uma avaliação muito pormenorizada em relação às questões que me coloca. Aqui que as festas precisam, em parte também já estavam a precisar, ou já estavam a dar sinais de precisar no términos do meu período. Portanto, ou seja, nós criamos um modelo estruturado e fiável financeiramente, criamos um modelo muito sólido na arquitetura da festa, mas ao mesmo tempo também percebíamos que era preciso maior inovação em algumas das componentes da festa, inclusivamente eu fiz, na minha última intervenção, por exemplo, na Feira de Gastronomia, eu próprio disse isso, portanto disse que achava que a Feira de Gastronomia tinha atingido um modelo de alguma saturação, era demasiado igual todos os anos, e que era preciso encontrar um modelo alternativo. Até na altura deixei uma outra ideia no ar, como o que se já estava a fazer noutras zonas, ou os passos que já se estavam a dar noutras zonas. Porque efetivamente nós temos alguma componente, e isto é tudo na vida, é assim, as coisas atingem um pico, portanto vão em ascensão, atingem um determinado pico, mantém-se algum período num nível de top e depois começam a saturar, porque as pessoas cada vez procuram coisas diferentes. E muitas das vezes essas coisas diferentes não se fazem porque a gente tem medo que ao inovar crie desilusão, porque muitas das vezes isso pode acontecer. O risco da mudança é um risco complexo, porque
a mesma pessoa que é capaz de fazer uma crítica relativamente à saturação de um modelo, muitas das vezes é a primeira a criticar quando se depara com um projeto inovador que nasceu para combater essa saturação. Eu acho, aquilo que eu acho hoje é o que eu achava na altura. Portanto, eu acho que também, se calhar, é uma equipa nova, que, portanto, está no seu terceiro ano de mandato. Portanto, eu julgo que eles ainda não encontraram também a inovação dentro de um pilar de segurança que lhes permita alterar algumas das questões que eu tenho a certeza absoluta que eles sabem perfeitamente quais são as áreas que nós temos que mexer, e temos que mexer na feira de gastronomia, temos que mexer de alguma forma, e eles deram alguns passos nesse sentido, no concessionar de alguns espaços, portanto, dos próprios espaços da tenda eletrónica, portanto, avançaram num sistema e progrediram num sistema que tínhamos iniciado de concessão de espaços, mas, acima de tudo, é preciso, penso que, na minha opinião, a área que precisa uma reflexão e uma ação é a área gastronómica, em particular a feira de gastronomia e toda a articulação que é feita com os espaços conexos, tendo em conta o dilema também que existe, que é haver diversidade